E o nosso programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Esse é o nosso segundo bloco do programa de hoje, conversando com ele, Dr. Sandro Lira, que está aqui ao meu lado, falando sobre direito e direito previdenciário, que é a especialidade dele, falando sobre os benefícios sociais que muitas vezes o cidadão não sabe que tem por conta de tanta burocracia, de falta de informação, que muitas vezes, obviamente, não é de interesse de um todo que o cidadão fique sabendo. Mas o cidadão tem que correr atrás da informação e tem que saber de tudo o que é o seu direito. Não é verdade, doutor Sandro? Perfeito, é isso aí mesmo, né? O que acontece é que o cidadão não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito de consultar advogados, ainda mais a classe mais pobre, né? Não tem o hábito, não tem o dinheiro até para pagar a consulta do advogado para saber se ele tem o direito a determinado benefício ou não. O que a gente acaba pegando muito no escritório são questões de auxílio acidente. A pessoa perde um dedo, né? Mas eu não estava trabalhando, não foi no trabalho. O auxílio acidente é um benefício do INSS concedido ao segurado do INSS. Não importa se é de natureza trabalhista ou de qualquer outra natureza. Então vamos postar na sua casa lá, fazendo um churrasco. Aconteceu um desastre, perdeu-se um dedo. Reduziu a sua capacidade laborativa, né? E não foi um acidente de trabalho. Mesmo assim, você tem o direito a um benefício previdenciário chamado de auxílio acidente. Não é trabalhista, mas é auxílio acidente. Esse benefício corresponde a 50% do valor da aposentadoria do cidadão. E ele vai receber isso até ele se aposentar. É muita coisa que ele não sabe, né? Muita coisa que ele não sabe. E se for pelo achismo ou pela cabeça de quem não domina o assunto, aí que ele engaveta e enterra de vez a possibilidade de ter o seu benefício, né? Exatamente. Muito bem, o doutor Sandro trouxe para a gente um vídeo aqui falando a respeito da reforma previdenciária em uma audiência pública que aconteceu aqui no município de Osasco, na Câmara dos Vereadores. Vamos ver um pouquinho dos trechos dessa imagem. Já vem sendo praticada já há alguns meses, né? Estão desrespeitando também até decisão judicial transitada em julgado, cancelando benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por uma perícia que muitas vezes é feita pelo perito, que negou lá atrás. Aí ele entrou com uma ação judicial, foi feita uma perícia médica por um juiz, por um perito do juiz, o juiz identificou que ele tem direito, deu direito para ele, e aquele perito lá atrás, que negou, é o mesmo perito que vai analisar e falar, meu amigo, você está de alta. Ele perde a aposentadoria por invalidez, ele perde o auxílio-doença, né? A Previdência Social, essa reforma, né, ela não está abarcando a fonte de custeio. Qual é a fonte de custeio do INSS? Para a gente entender melhor essa reforma, precisamos entender de onde vem o dinheiro. O dinheiro da Previdência Social não vem só dos trabalhadores, não. A Previdência Social ela foi constituída de uma forma, senhor presidente, tripartite. O que é isto? São 3 partes. Os empregadores, os empresários, né, as empresas, os trabalhadores e o dinheiro do governo, que é feito, é contribuído pelos nossos impostos, o imposto que a gente paga no arroz, no feijão, no café, é dinheiro do Tesouro Nacional. O que está acontecendo hoje? O nosso governo não tá chegando com a participação dele. O empresário, as empresas, as grandes empresas, porque é um pequeno empresário, esse sim paga, tem os bens penhorados, imóvel penhorado, mas os grandes empresários não estão pagando a Previdência. O maior devedor da Previdência Social chama-se JBS, da Friboi. Deve 1,6 bilhões ao INSS. E conseguiu obter um empréstimo do BNDES de 10 bilhões. É justo isso? Muito bem. Gostei desse vídeo, hein, doutor? Quando foi exatamente essa audiência? Foi, acho que em março de 2017, né, quando o Congresso, o governo estava no ápice da reforma da Previdência, né? Nós, advogados previdenciaristas, não concordamos com a reforma da forma que ela foi proposta, retirando só direitos, né? E ela tem que ser debatida com a sociedade tem que
tem que ser ouvida, né? Sem dúvida. Os juízes federais foram contra também a reforma da Previdência, porque os juízes federais pegam casos todos os dias, né, do INSS que nega o benefício e somente na justiça é concedido o direito ao cidadão. Eu queria falar com você agora de um assunto que está sendo assim, bem polemizado hoje na atualidade, que é a questão daquela proposta do Michel Temer do pente fino. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? O pente fino ele foi apresentado para o cidadão, para a população, né, para a sociedade, como se fosse uma reforma da Previdência para enxugar os gastos da Previdência. Tá. Se fosse isso, ótimo. Ótimo, nós estamos nessa fase mesmo, de enxugar gastos. Mas não foi dessa forma que aconteceu. Né? Lá no fundo não foi essa a intenção. No fundo não foi essa a intenção. O que nós vemos, inclusive como advogado, os processos aumentaram contra o INSS, pessoas com aposentadoria por invalidez sendo cortada, né, tendo que lutar 2, 3 anos aí, judicialmente para ter seu direito restabelecido, reconhecido. Então, o que foi feito na Previdência com relação a esse pente fino foi um atropelo de direitos. Pois é. E agora cabe a nós, né, a toda a sociedade, mostrar a nossa indignação com isso e trabalhar para reverter esse quadro, né? Com certeza. A Justiça já está trabalhando com relação a isso, né? Os processos subiram muito, né, no âmbito judiciário federal, que julga as causas do INSS. Existe uma incidência de perícia que está até extrapolando o volume e a capacidade das perícias da Justiça Federal para poder rediscutir aquilo que já foi discutido. É brincadeira isso, né? Então a camarada... É um bate-bola que nunca acaba. É um bate-bola, né? Que nunca acaba. O camarada sofreu no INSS, buscou judicialmente o seu direito, foi ali consagrado o seu direito por um juiz federal, 2, 3 anos depois vai à Previdência lá e corta o benefício. Você não tem direito. Aí ele tem que fazer todo aquele processo que ele fez lá atrás, tudo de novo, para mostrar 2 vezes que o direito estava a favor dele. A mesma coisa, né? E aí vai o tempo e aí a saúde dele é prejudicada, a saúde mental e física, né? Tem a questão familiar também, que prejudica toda a vida de uma pessoa, só para o governo não dar o benefício. Exatamente. Dentro da área previdenciária, lá no seu escritório, quais são as causas mais frequentes que batem lá na sua porta? O que mais acontece que você tem visto hoje? Bom, é o seguinte, a nossa cidade ela foi concebida como uma cidade industrial, correto? E teve muitos trabalhadores que trabalharam nessas indústrias com risco de insalubridade, né? E quando foram pedir a sua aposentadoria, o INSS negou porque não reconhece a insalubridade. Essa insalubridade, para você ter uma ideia, se a pessoa trabalha 10 anos no regime de insalubridade, é acrescido mais 4. É 1,40. Entendeu? Então, o INSS não reconhece essa insalubridade e a pessoa vem até o escritório e fala, doutor, não sei porque o INSS não reconheceu, era ambiente insalubre. Né? Está ali provado, documentado, tem laudo, testemunhal. Tudo, mas aí o INSS fala, mas o laudo não tem assinatura do representante legal da empresa. Ah, mas está faltando o número do NIT do médico. Ah, mas está faltando... Eles pegam ali nos detalhes, procuram pelo em ovo, né, no popular aí falando, para negar o direito do cidadão. E a cada rebatida vai mais 6 meses aí. 6 meses, 1 ano, 2 anos. É nessa que nós entramos. Né? Nós entramos e rebatemos isso daí judicialmente. Uma tutela de urgência ali, judicial, né? E muitas vezes a gente acaba pegando uma tutela de urgência, você fala, você está correto, né? É uma tutela antecipada no corpo da sentença. Aqui em Osasco, a Justiça Federal de Osasco, eu quero cumprimentar também aí os funcionários públicos, os magistrados, né? Tem sido até aqui rápido, comparado às demais justiças, né? Tem sido rápido os processos. Os processos na esfera turma recursal, no recurso, também tem sido rápido. Algumas vezes acontece um ou outro erro, né? Mas a gente acaba corrigindo, estamos sempre atentos aos processos para corrigir o erro e restabelecer o direito e a ordem do cidadão. Maravilha. Eu queria agora, para a gente finalizar, nosso programa está chegando na fase final, que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da importância das câmaras arbitrais e também explicasse para o nosso telespectador qual a função das câmaras. Bom, a função das câmaras arbitrais
é nada mais, nada menos do que uma das formas de solução do conflito entre o cidadão, entre os particulares, né? Como eu te disse nos bastidores, né, eu tive um amigo aqui em Osasco, o João Sanches, ele era dono de uma construtora, não sei se ainda é, mas ele me disse algo há 30 anos atrás que ficou para a minha vida, né, como um todo. Ele disse assim para mim: Sandro, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Né? Uma boa briga, às vezes, gente, demora-se anos, 10, 15, 20 anos. E um mau acordo, cada um cede um pouco, chega a se um consenso, né? E resolve-se o problema, cada um vai seguir a sua vida, o seu rumo. Né? E, por outro lado, você acaba desafogando também o judiciário. Sem dúvida. Sem dúvida. Que o judiciário são muitos processos para serem resolvidos. É uma boa, a Câmara Arbitral, recomendo a Câmara Arbitral. No entanto, não são para todos os casos, né? Não são para todos os casos. Né? Por exemplo, quem trabalha contra o governo, por exemplo, ainda não se pode fazer uma resolução de conflito dessa forma, né? Então tem que ser na própria Justiça Federal, por exemplo, né? Mas nos problemas, nas desavenças de particulares, a Câmara Arbitral vale, o acordo feito lá vale como uma sentença, tem força de lei, né? Se ele não for cumprido, ele pode executar essa sentença. Então eu acho uma boa mesmo fazer, porque cada um resolve o seu problema ali, vai tocar a sua vida dali para frente. Né? Exatamente. E isso é importante. Muito melhor, né? Muito melhor. Até se tratando de saúde, né? Se tratando de saúde. Doutor, eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para quem está em casa, né? Falando a respeito do direito do cidadão, o que é que ele deve fazer quando ele está diante de uma situação onde ele não tem informações, o que é melhor ser feito para que de fato ele possa exercer o seu direito e ter ali a prerrogativa da verdade, a prerrogativa do seu direito exercido e ser beneficiado com as coisas da sociedade. Pois bem, eu recomendo ao cidadão que ele, diante de um problema sofrido por ele, que ele procure um advogado especialista naquele problema. Né? Porque o advogado especialista naquele problema dele vai saber destrinchar da melhor maneira e de uma forma mais célere, né? Para que ele possa resolver ali aquela questão. Né? Nós estamos aqui em época de final de ano, logo logo vai ter a campanha da OAB e vai se tratar muito desse assunto, né? Sobre as prerrogativas do advogado. Né? Já estão falando muito sobre isso. Teve o caso daquela advogada que foi presa e algemada no Rio de Janeiro, né? Na defesa do seu cliente. É verdade. Né? Então esse assunto está vindo muito à tona nessa época. As prerrogativas do advogado, gente, não é para o advogado usar para ele. É as prerrogativas que o advogado tem em função do cidadão. As prerrogativas não é do advogado. As prerrogativas é do cidadão. Então, tem que respeitar o advogado, tem que respeitar as prerrogativas. É lei federal as prerrogativas do advogado. Nós não estamos falando de coisa que está fora da legislação. É lei federal. Então, tem que ser respeitado as prerrogativas do advogado, tem que ser respeitado o Estado democrático de direito, o princípio do devido processo legal, as garantias constitucionais. Em outubro, agora, nós vamos comemorar 30 anos de Constituição Federal, de democracia. É um momento muito bom que o país está atravessando. Teremos também eleição agora para presidente, para governador, deputado estadual, deputado federal. Eu peço que o cidadão de Osasco dê valor ao voto. É uma arma importantíssima que ele tem nas mãos. Exato. É o título de eleitor. É a principal arma que nós temos na democracia. Maravilha. Cidadão de Osasco de todo o país que nos acompanha pela nossa plataforma digital. Doutor, muito obrigado pela sua presença, obrigado, viu? pela Esclarecimentos, essa aula aí para o nosso telespectador que está em casa. Espero, para você que está em casa, que tenha sido muito útil esses ensinamentos do Dr. Sandro Lira, ele que é atuante aqui no município de Osasco, foi autor do projeto de lei da passagem gratuita ao idoso a partir de 60 anos, há 2 anos, que está aí um empurra, mas que uma hora vai sair para benefício da sociedade. Foi também por 2 vezes presidente de 2 comissões da OAB do município de Osasco e é especialista em direito previdenciário, esteve conosco falando a
respeito deste tema. Muito bem, o nosso programa em Foco agora vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos falando de um assunto muito importante, que é a ida ao dentista, hein? Você tem medo de sentar na cadeira do dentista? Eu também tenho. Mas já já a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Não sai daí!